Olá, amigos. Convite dos irmãos e irmãs do Centro Espírita Mensageiros da Luz. Vamos conversar sobre a fé. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Traz esse título e fala sobre o poder da fé. A fé religiosa, a condição da fé inabalável. A parábola da figueira seca, a figueira que secou. E as instruções dos Espíritos, a fé, a mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e a fé divina. Então, esse capítulo 19, a obra de Allan Kardec, o capítulo 19 fala a fé transporta montanhas. No subtítulo que coloca o poder da fé, ele traz a parábola de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20. Então, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, está no Evangelho, Mateus, capítulo 17, 14 a 20. Então, nessa parábola, nessa história de Jesus, quando esse homem procura Jesus para curar o seu filho, que estava com esse espírito do mal aproximando do seu filho, num grau obsessivo, Então, ele relata a Jesus que procurou seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar aquele demônio, esse espírito do mal que estava junto com o seu filho. E Jesus pede então que tragam o menino e ele consegue expulsar esse espírito do mal que estava e já cura de imediato esse menino. E depois os discípulos perguntam por que eles não conseguiram a cura do menino, E Jesus responde porque eles não tiveram fé. Se eles tivessem fé, a fé deles transportaria, se fosse um grão de mostarda, transportaria essa montanha. Mas a montanha que Jesus fala é a montanha dos nossos vícios, dos nossos erros, desse apego material, do nosso egoísmo, E no próprio obra de Allan Kardec relata sobre isso, nessa discussão, Essa cegueira, nosso fanatismo, as paixões orgulhosas, E que barram que a gente não tenha essa fé para poder superar essa montanha de vícios, e de erros, para que a gente consiga, através da fé, até mesmo a cura, Então, também tem essa ligação dos nossos vícios com as doenças, Então, se a gente está muito apegado à matéria, nós vamos ter uma fé vacilante, que não vai chegar a ter esse objetivo da cura, Então, por isso, os discípulos de Jesus não conseguiram curar aquele menino, justamente porque não tinham fé e ainda estavam apegados muito com as coisas materiais, o orgulho, o egoísmo, esses vícios
que nós temos que ir trabalhando e depurando eles e dominando esses vícios para que tenhamos uma fé mais forte, né? Pelo menos tendo um tamanho do grão de mostarda. Então essa fé sincera é que você traz com que você tenha calma, né? Justamente nesse momento de uma pandemia, dessa doença causada pelo vírus, né? Covid-19, né? Essa doença, então fazer com que a gente se liberte dessas questões materiais, né? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e começa a lapidar essa fé, né? Para que a gente tenha calma nesses momentos difíceis, né? E que a gente sabe que a gente vai passar, né? Por isso, até mesmo porque se a gente é espírita, acredita na reencarnação, nós vamos passar nesse momento do mundo de provas e expiações, estamos passando por essa certa dificuldade, mas logo ali está chegando o mundo da regeneração. E se tivermos fé, vamos passar por essa tempestade e daqui para frente vai chegar, né? Vamos encontrar a saída, vamos encontrar a luz no fim do túnel, que provavelmente é essa vacina que logo já está chegando, né? E temos que nos cuidar, temos que fazer a higienização de nossas mãos, né? Tomar banho, usar máscara, né? Para passar por isso e respeitar a ciência, até mesmo porque a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, né? Que é a religião, né? A ciência e a filosofia. Então temos que respeitar quando os homens da ciência, as mulheres da ciência falam que temos que tomar um protocolo de medidas para evitar o vírus, né? Mas eu tenho uma fé inabalável. Não, mas você também tem que respeitar a ciência, né? E tem todo um protocolo de higienização, do uso das máscaras, até para não espalhar mais vírus, né? Por mais que você tenha fé que o vírus não vai te atingir, mas você não quer dizer que quer trazer o vírus para sua casa para atingir a sua família, né? Então, temos que ter fé que logo a gente vai passar por essa tempestade. Num segundo momento, temos uma mensagem do livro Vinhas de Luz, do Espírito Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier. E o livro Vinha de Luz a gente fez justamente nessa mensagem a escolha da mensagem número 40 do livro Vinha de Luz, que fala sobre a fé. Então Emmanuel destaca uma frase também de Jesus, que está no Evangelho de Marcos, né? Capítulo 4, que fala no seguinte sentido, né? Jesus fala a seguinte frase: mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocando a palavra que fica infrutífera. Tá? Repetindo. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, em Marcos, capítulo 4, versículo 19. Então, Emmanuel vai discorrendo sobre essa frase e traz a seguinte mensagem, né, que a gente vai fazer uma leitura e vamos conversando sobre isso. Então, Emmanuel fala: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa, estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da presença edificante não é serviço de menor esforço. Então, Emmanuel ele traz uma comparação entre a fé e uma planta, uma árvore, né? Então,
Então essa fé não vai crescer como fosse um milagre dentro do nosso coração, né? Tem que ter todo um cuidado, como a gente tem com as plantas. Então essa fé também a gente precisa cuidar dela, proteger essa fé, colocar um adubo, colocar água, né, nessa planta, regar essa planta, né, que é a nossa fé. Então a importância de estar sempre tomando cuidado com a nossa fé. Então, porque essa planta se tornar útil no futuro, ela precisa de todos esses cuidados, né? Então, essa fé você tem que ter todos esses cuidados, assim como a planta. Então, você vai ter que adubá-la, regá-la, proteger, né? Com estaqueamento em volta dela, né? Para ela não sofrer danos, né? Tanto do lado de fora. Então, por isso, essa proteção, esse auxílio, né? Essa defesa dessa planta, no nosso caso, ele compara com a nossa fé, né? Então, para ter um fim que atinja os seus objetivos iniciais, então tem que ter todos esses cuidados com a nossa fé, a proteção, né? E estar sempre adubando ela, alimentando essa nossa fé. E continua Emmanuel nessa mensagem, número 40, né? Sobre fé no livro Vinha de Luz. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa, auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. Então, muitas pessoas acham que só alguns já nascem com fé e que não vou me esforçar para ter uma fé ou se comparar com outra pessoa, né? Mesmo dentro do centro espírita, mas eu acho que aquele fulano ou fulana tem mais fé do que eu, ele tem mais crença na doutrina espírita. E Emmanuel fala que não é por aí, né? Então não existe isso de Deus chegar e dar a fé para uma pessoa. Não. A pessoa vai se trabalhando. E se você é espírita e acredita na reencarnação, nós vamos sempre, né, em várias e várias vidas que passamos, nós vamos fortalecendo essa plantinha que é a nossa fé. E aí Emmanuel continua. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Então, o que o Emmanuel está colocando? Ele fala que essa virtude da nossa fé, né, uma das primeiras virtudes, essa fé, então ela é trabalhada por nós mesmos. Então nós somos o pedreiro, o mestre de obras, nós somos o engenheiro dessa obra, que é a fé. Então depende de nós construirmos essa obra. Então não tem como a gente terceirizar para outra pessoa, né? Vamos deixar para o presidente da casa espírita que ele vai fazer com que melhore a nossa fé. Não tem como fazer isso. Ou que o palestrante, ou que um grande líder espírita, o Divaldo Franco, vai resolver o problema da nossa fé. Não. Quem vai fazer isso somos nós mesmos, né? Então, quem está falando aqui, né, vai ter que lapidar a sua fé para poder falar, né, até mesmo desse conteúdo, né, dessa virtude que é a fé. Então, uma pessoa, o palestrante é o maior devedor, né? Ele que vai ter que estudar mais até para ele poder ter esse conhecimento para pôr em prática, né? Então, devemos estudar sobre essa virtude da fé para podermos crescer essa planta e se tornar útil no nosso futuro, nosso dia a dia também. Então, o Emmanuel continua, né, nessa mensagem sobre fé no livro Vinha de Luz. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa.
há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, assim se encerra essa mensagem do Emmanuel, e ele fala que o Evangelho é essa semente viva, né, que a gente tem que estar sempre lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, para poder manter e melhorar a nossa fé. Então, o nosso coração, né, o coração humano é receptivo, né, igualmente igual à terra. Então, essa plantinha vai crescer, adubar, porque essa nossa fé também vai crescer, né, evoluir, se a gente estudar o Evangelho, né? E é imprescindível, então, cuidar dessa planta divina, né, que é essa virtude, que é a nossa fé. Então, que nós temos que ter defesas, né, de maus livros, esses livros tóxicos, né, opiniões meio ociosas, né, principalmente, né, da internet. Eu peguei isso aqui. Não, vamos nos reportar para as obras de Allan Kardec, né, vamos nos reportar para o Evangelho de Jesus, né, para não entrar em algumas discussões que não levam a nada, né? E principalmente tomar o cuidado com o hábito de julgar os outros, né? Então, isso é muito fácil, né? A gente analisar os outros e esquecer de fazer o nosso autoexame, né? De ver como que nós estamos, se nós estamos tendo fé para passar por essa tempestade, né? E é um grande teste essa pandemia que estamos passando para administrar e fortalecer a nossa fé. Então essa é a mensagem, né, sobre a fé no livro Vinhas de Luz, né, que o Emmanuel trouxe, né, e foi psicografado por Chico Xavier. Continuando a nossa conversa, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Então, nesse capítulo, então, Allan Kardec nos traz inicialmente o poder da fé, né? Então faz uma análise sobre aquela passagem, né, que a gente leu sobre Jesus, né? E ele também fala essa fé religiosa, essa condição da fé inabalável, né? E ele começa também a traçar alguma questão que separa sobre uma fé raciocinada e a fé cega, né? Então, a fé cega, ela fica enraigada nos dogmas, não discute, né? E às vezes faz com que quem acredita nessa fé cega, quem tem essa fé cega, opte pelo errado e não pelo certo, né? E ele traz essa questão de ter esse cuidado, né, da fé raciocinada. E logo depois também ele traz sobre a parábola da figueira que secou, né, também. E já entra também nas instruções dos espíritos, né? E nas instruções dos espíritos, ele fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade, né? Então, como ela a primeira virtude é você ter a fé, e com a fé você vai conseguir ter a esperança, né? E além disso, também ela é a mãe da caridade. Então, tendo a fé e você cuidando dela, estudando o Evangelho, você vai conseguir ter esperança em dias melhores, né? Que você vai conseguir vencer todas as suas tarefas que você definiu no dia a dia, não só também no teu processo reencarnatório, né? Que você se comprometeu com algumas questões
que talvez você não se lembra, não acordar no dia a dia, no mundo material, mas você tem algumas tarefas dentro da sua família, né? Umas tarefas dentro da doutrina espírita, as tarefas dentro com a casa espírita, né? E essa esperança em dias melhores é que tudo passa, né? Então nós vamos passar por essa pandemia e daqui a pouco vai chegar a vacina e vamos continuar, né, trabalhando aí para entrar no mundo de regeneração e com muita esperança. E tendo essa fé que em Deus, né, no Divino Mestre Jesus, nos bons espíritos que estão sempre nos auxiliando, nós vamos chegar também a ir lapidando, né, e melhorando, né, e se autoconhecendo, né, diminuindo essa questão de julgar os outros, né, e melhorando esse caminho, né. Então até Buda colocava que a lei de causa e efeito, a lei do karma, né, ela pode ser amenizada através da caridade. Então, como a fé, a primeira virtude, né, temos a sua fé da esperança, né, junto com a caridade, nós temos que praticar a caridade. Então, nesse momento de crise, uma crise de saúde, né, essa pandemia, a crise econômica, é uma grande prova, né, para todos e todas que a gente tem que ajudar os outros nesse momento. Não só a caridade material, mas a caridade também do aconselhamento fraterno, né, dentro da nossa família. Então, nós estamos nesse isolamento social e aí ocorrem vários conflitos, né, dentro da família, porque agora vão ter que se conviver muito próximo, né, e talvez esses espíritos, né, dentro dessa família espiritual, muitos foram adversários em outras reencarnações, em outras vidas, e agora tem esse grande resgate de ter que conviver um com o outro, né? Então, temos que fazer uso da caridade, né? No primeiro momento, de aguentar nós mesmos, né, dentro desse isolamento, para poder saber conviver com os nossos entes queridos dentro do mesmo lar. Então, é uma grande provação que estamos passando, né? Então, no primeiro momento, temos que ter fé, né? A esperança, né? Esperançar, né, que tudo vai dar certo e praticar a caridade, né? Então, tem esse movimento de a gente fazer a caridade espiritual, o aconselhamento fraterno, mas também, se alguém puder fazer, né, nesse momento de crise, a gente poder ajudar nossos irmãos que estão mais necessitados em cestas básicas. Então, todo esse trabalho que muitas casas espíritas estão fazendo, né, e outras escolas religiosas, né, também fazem, de ajudar o próximo nesse momento de crise. Além disso, ele também, Allan Kardec, traz no Evangelho, nesse capítulo 19, a diferenciação um pouco sobre a fé humana e a fé divina. Então, claro que o ser humano traz já dentro de si, né, uma centelha de fé que tudo vai dar certo, né, até mesmo porque todos nós somos filhos de Deus. Então, essa centelha já está dentro de nós. E essa fé humana, ela vai crescendo, né? A gente sempre está esperançoso que tudo vai melhorar, tudo vai dar certo, né? E com certeza, e então ainda mais com a fé divina, a fé em Deus, nesse nosso Pai, essa causa primária de todas as coisas, nesse grande Espírito, vai fazer com que a gente tenha um fortalecimento da nossa fé, até mesmo para através do passe, né? Que o passe, então, tem uma parcela do nosso magnetismo, né? Da nossa própria fé humana, né? Na cura, na imposição das mãos, e também a parte do magnetismo espiritual, né? A parte espiritual do passe. Então, lembrando também que a gente já teve uma outra conversa, que o passe também ele surgiu com Mesmer na medicina, né, que ele aplicava esse magnetismo para curar as pessoas, curava animais, né, também foi perseguido por isso. E depois o Hahnemann, que é o pai da homeopatia,
também ensinava os seus discípulos da homeopatia a aplicação do passe magnético para curar as pessoas. Então, a imposição de mãos do passe não é, praticamente dizer que não, é a doutrina espírita que surgiu com a doutrina espírita o passe. Não, o passe já vem através da história, né, da medicina, né, da medicina homeopática, da homeopatia, por Hahnemann. Ela foi sendo ensinada, né, para os seus discípulos. Então, até mesmo lembrando que Hahnemann está na doutrina espírita, né, com mensagens dentro do Evangelho, né, e das obras póstumas. Então, ele é um espírito que veio antes, né, da revelação da doutrina espírita para ensinar sobre a energia, o medicamento e o passe magnético, né? Então, para a gente poder entender um pouco, mas para ter a cura é preciso ter essa fé, né? Se você não tiver fé, você não vai fazer com que as pessoas que precisam do passe vão conseguir essa cura. Então, a fé é essa virtude, é a primeira virtude que a gente vai fazer com que conseguimos a cura, né? Não só a nossa cura, a nossa melhora, mas que a gente possa também, através do passe, a gente possa curar outras pessoas, né? Principalmente nesses momentos de crise, né? Que a doença, não existe doença, né? Apenas pessoas doentes. Então, a nossa conversa seria justamente sobre, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, né, a questão da fé. Então, se surgir alguma dúvida, peço que as pessoas, né, leiam esse capítulo 19, né, estudem mais a doutrina, né. Espero que tenhamos aberto uma centelha de luz, né, para pensarmos sobre a questão da fé. E quando Jesus falou que a nossa fé, se fosse um grão de mostarda e transportasse uma montanha e a gente conseguiria, ele estava falando da montanha dos nossos vícios, né? Então, se nós tivermos fé, nós vamos conseguir combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a questão de ficar impregnados nesse materialismo. Não é nada fácil quando você reencarna, porque você acaba esquecendo, né? E através da justiça divina, isso é muito bom, né? Imagine se a gente lembrasse do que a gente fez em outras vidas passadas, né? Os nossos erros que cometemos não iam conseguir, né? Se a gente lembrasse que com quem a gente convive no nosso dia a dia fosse nosso grande inimigo de outrora, né? Como a gente ia conseguir poder vencer os nossos erros e conseguir amar essa pessoa que está no nosso dia a dia. Então, eu agradeço o convite da casa, o Mensageiros da Luz, por esse convite, né, a diretoria. Espero que logo a gente possa conversar ao vivo, conversando com vocês na casa, e que possamos fazer, né, outras palestras que não seja em vídeo, né? E que os Mensageiros da Luz logo mais estaremos todos juntos, né? Um grande abraço a todos que participam, a diretoria, os que estão nos ouvindo, que essa tempestade vai passar e com muita fé. Tenhamos muita fé, né? Se chegarmos a um grão de mostarda, saberemos que logo vai passar isso, vai chegar a vacina, né? E que tenhamos todos os cuidados, usando máscara, fazendo higienização com álcool e gel nas mãos, né? Tomando banho quando sai de casa, quando estiver trabalhando. E sabedores que esse momento é muito difícil, mas nós já sabíamos quando assinamos o nosso contrato de reencarnação, né, que passaríamos por tudo isso no ano de 2020, né, e que é uma grande provação, sabedores que ainda estamos na madrugada do mundo de provas e expiações e que a alvorada já está chegando num novo mundo de regeneração. E contamos que todos estejamos
nesse mundo de regeneração, com muita calma, muita paz, serenidade e com muita fé. E que possamos, com essa grande fé em nossos corações, possamos ter a esperança e praticarmos a caridade. Que a paz de Jesus esteja com todos e todas e que Deus proteja todos e todas no nosso dia a dia. Muita paz, muita luz.